Eu quero começar o bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, falando sobre um assunto que merece a atenção de milhares de cearenses, principalmente quem é segurado da Previdência Social. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vai revisar 1.700.000 benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios. Os comunicados serão enviados por cartas físicas e virtuais por meio de aplicativos dos Correios. As correspondências começam a ser enviadas ou começaram a ser enviadas na semana passada e já começam a chegar para dezenas e centenas de beneficiários da Previdência Social no Ceará. O pente fino, o jornalista Beto Almeida, tem como base o artigo 69 da Lei 8.212 de 1991, atualizada pela Lei 13.846 do ano passado, que permite ao INSS manter programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por eles administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. É mais uma etapa da operação ou das operações pente fino realizadas pelo INSS, que deixa milhares e milhares de segurados da Previdência Social assustados, assustadas. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa decisão do INSS, Zenon, ganha força, principalmente agora que a pandemia está aí um pouco mais controlada. Ainda assim, tem os canais digitais para que os beneficiários que recebem exatamente esses benefícios do INSS possam fazer o envio também dessa documentação. Muitas agências, aliás, muitas não, todas as agências do INSS ainda estão com seu atendimento presencial prejudicado. Agora, é claro, Zenon, tem muita gente, é bom que se diga, que precisa ter cuidado para não ter o benefício bloqueado. O INSS está cumprindo o seu papel, que a lei diz exatamente isso, que os segurados, aliás, que a Previdência Social tem o dever de fazer esse apanhado, esse pente fino, de uma forma temporária, mas consequentemente para evitar fraudes. O grande problema é que durante a pandemia, muita gente acabou tendo o seu benefício bloqueado e está enfrentando alguns problemas até hoje. Segundo o INSS, Beto Almeida, quem for notificada terá prazo de 60 dias para apresentar documentos que comprovem o direito à renda previdenciária. Os segurados serão chamados para realizar o procedimento conhecido como cumprimento de exigência. O envio da documentação deve ser feito pela plataforma Meu INSS, na internet ou por meio do aplicativo. Quem não cumprir a exigência terá o benefício bloqueado. Esse recado do INSS é importante para que você, segurado, segurada, fique atenta para não ter o benefício suspenso. E não precisa, Beto Almeida, se assustar, ter medo, achando que o INSS vai suspender. Se existirem irregularidades, é inevitável que algum bloqueio será feito no seu benefício. Olha só, Luciano, e tem um detalhe também que a gente precisa chamar a atenção, que é o seguinte: quem tem benefício há mais de 10 anos, nesse caso, pode ficar tranquilo, o INSS não vai chamar aí para fazer essa revisão não, tá? Essa revisão é para quem tem menos de 10 anos de concessão do benefício. No caso de quem tem mais de 10 anos, Luciano, só vai ser chamado realmente se houver suspeita de fraude. É esse caso específico. Então, essa revisão, ela atinge diretamente esses beneficiários que têm aí menos de 10 anos. E agora um detalhe, que às vezes você diz, olha, quem não deve, não teme. E é verdade, não tem que temer. No entanto, alguns erros, algumas injustiças acontecem. Eu falei aqui, por exemplo, que mesmo durante a pandemia, quando o INSS disse e garantiu que nenhum segurado ia ter o seu benefício suspenso, seja aquele temporário, seja aquele já mais permanente, mas há casos de pessoas que vinham recebendo o seu benefício temporário antes de sair a aposentadoria definitiva e que esse benefício foi suspenso.
Então essas pessoas estão com problemas em relação a isso. Nós estamos no bate-papo político hoje, dando prioridade a essa discussão, a informações para você, ouvinte, internauta, sobre a área da Previdência Social, porque também tem outra agenda, Beto Almeida, que é a reabertura das agências da Previdência Social, que estão fechadas desde meados do mês de março. O governo federal já adiou por 3 vezes o cronograma de retomada das atividades para o atendimento presencial dos segurados, asseguradas da Previdência Social. Agora, parece-me que como nós temos uma redução no número de casos de coronavírus, de contaminação, de infecção pela Covid-19, tudo indica, Beto Almeida, que a nova agenda definida pelo INSS para a reabertura das agências e atendimento presencial fica confirmado mesmo para o próximo dia 14, que é a próxima segunda-feira. Exatamente, 14 de setembro. Agora, aí, Luciano, fica a perguntar o seguinte, é bom que se diga para o nosso ouvinte entender que nem todo mundo deve já ir procurando as agências do INSS presencialmente. Não é assim que vai funcionar. Ele vai ter que realmente marcar, fazer o agendamento e só a partir daí é que ele vai poder fazer então esse trabalho presencialmente numa agência. Tem que marcar de algum modo. Quer dizer, não adianta correr. Não adianta correr. Primeiro tem que fazer o agendamento para você então ir para as agências, até para evitar aglomerações. Claro, isso é um cuidado que eu acho que a Previdência Social, que as agências do INSS estão adotando. E com detalhe, o INSS já adiou essa abertura tantas vezes, acho que não foi só também pela pandemia. A gente não pode esquecer que o INSS está aí com pelo menos 8 mil ex-servidores federais aposentados, incluindo militares, que foram chamados às pressas para suprir a carência de pessoal da Previdência. Então tem essa questão também da falta de mão de obra para dar sequência ao atendimento que está represado. Ninguém pode esquecer isso. Filas já existiam antes da pandemia para o atendimento. Você imagina como é que vai ficar agora. E nós temos recebido com muita frequência aqui no Jornal Alerta Geral questionamentos dos nossos ouvintes internautas do Brasil inteiro. Nesse último sábado, por exemplo, respondemos com a presença do professor Tiago Albuquerque mensagem dos nossos ouvintes segurados da Previdência Social que questionam por quais razões o INSS está demorando tanto a responder os pedidos de benefícios, principalmente de aposentadorias. É uma demora longa, muita gente, Beto Almeida, espera há mais de um ano. Ou seja, tem burocracia no meio desse caminho e o INSS precisa dar mais agilidade. Nós já estamos aí há um mês que foi iniciado esse trabalho com os contratados temporários para tentar dar mais agilidade na apreciação desses processos. E aí, o que o segurado, a segurada mais quer, mais deseja, é uma resposta sobre a liberação do benefício previdenciário. Olha, Luziano, essa questão dos erros que existem ainda na Previdência é tão grave que eu estava vendo no noticiário dessa semana que passou agora, um aposentado, ele era vigilante, se aposentou, simplesmente no mês de julho, Luziano, ele foi receber e tomou um susto, foi receber o seu benefício, a sua aposentadoria. Estava lá, não tinha mais dinheiro, não tinha nada. E ele ficou sem saber para onde ir, para onde recorrer. Liga para aquele 135 e descobre que a causa da suspensão é que ele tinha morrido. Estava lá, como se tivesse o óbito dele. O homem não morreu, é um erro. Mas daí a corrigir isso, é só um caso que eu estou exemplificando. Tem muitos que estão aí, dizendo, com problemas bem menores, vivinhos da Silva, como se diz, mas estão com os seus benefícios suspensos. Então, são eu diria, problemas que afetam o dia a dia de um aposentado. São problemas que afetam, que causam sofrimento a essas pessoas e que, de fato, o governo precisa ter agilidade nisso, Luciano. Você fala, por exemplo, sobre pedido de aposentadoria, outro questionamento que tem tido também prioridade no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e cito como exemplo para endossar o que o jornalista Beto Almeida está falando, é o pedido de salário maternidade, que quando as mães têm os bebês, entram na condição de segurada da Previdência Social com o pedido do benefício e a demora é longa. Imagine, Beto Almeida, que essas mulheres ficam sem renda, porque quando elas já entram no processo de licença, o INSS precisa liberar a licença maternidade, o dinheiro da licença maternidade. E a demora também é grande, gerando prejuízo para essas mães que ficam sem renda. Que era algo para ser automático, né, Luciano? Eu acho que a mãe, ao chegar no 9º mês de gravidez, automaticamente já era para ter ali a garantia do salário maternidade. Mas olha, este é o 7º adiamento consecutivo
nas previsões de reabertura das agências do INSS. Tomara que nós não estejamos falando isso aqui hoje e não sejamos surpreendidos com uma nova suspensão dessa reabertura. Nós estamos no bate-papo político e daqui a pouco, Beto Almeida, vamos falar sobre a agenda que agita os bastidores políticos, sobre as eleições municipais. Exatamente, Luzinon. Inclusive, o impacto aqui desta semana de convenções em Fortaleza. Daqui a pouco.